Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Bem-vindo a mais uma videoaula dos nossos princípios de fé. A aula de hoje será sobre o tema As Autoridades. No mundo liberal como o que estamos vivendo, muitas pessoas têm problemas com a autoridade. Entendem que a autoridade existe para lhes restringir a liberdade, ditar regulamentos e regras para serem obedecidas, mas a autoridade existe com outros objetivos, tais como proteger aqueles que estão sob a sua jurisdição e manter a ordem em qualquer sistema onde está estabelecida. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Romanos 13, 1. Talvez você pergunte: todos os erros cometidos pelas autoridades têm a sanção de Deus? E a resposta é não. Deus não escolhe uma pessoa ou outra para ocupar cargos de autoridade. Não escolhe indivíduos, nomes, mas Ele estabeleceu o princípio da autoridade. Por isso devemos respeitar as autoridades, ainda que não concordemos com as suas decisões. Quando um indivíduo usurpa o cargo de autoridade e tiraniza e explora os seus liderados, não significa que Deus escolheu esse déspota. O cargo investe de autoridade, mas Deus não aprova os seus atos. Vamos ler em Romanos 13, 1, em outra versão, na nova tradução na linguagem de hoje. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Romanos 13, 1. Quando essa ordem foi dada, os cristãos viviam num mundo governado por Roma, que possuía um sanguinário imperador. Deus permite muitas vezes que autoridades que abusam do direito que lhes é concedido, que cometem atrocidades, permaneçam no cargo que ocupam, mas não endossa as suas atitudes. Jesus era a autoridade suprema no universo. No entanto, reconheceu a autoridade terrena de Pilatos, por ele próprio estabelecida. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. João 19, 10 e 11. No antigo Israel, toda a autoridade, quer seja civil ou religiosa, estava sob a jurisdição dos líderes religiosos. Mas no Novo Testamento, Deus transferiu as funções legislativas e judiciárias para as autoridades civis. Se desrespeitamos as autoridades, não as considerando, desprezando as leis que elas estabelecem, desrespeitamos também a Deus, que lhes investiu de autoridade para zelarem da ordem, da decência, da justiça para o bem comum. Além de desrespeitar a Deus, e quem se levanta contra as autoridades poderá ser processado, preso e condenado. É o que diz Romanos capítulo 13, versículo 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Romanos 13, 2. Além disso, as autoridades estão trabalhando para o nosso bem. Toda boa lei criada pelos homens deriva da lei maior, que é a lei de Deus. Por exemplo, a liberdade religiosa, concedida a todos, os direitos dos trabalhadores, o direito à saúde e educação, as leis de trânsito e muitas outras. São leis que, obedecidas, trazem benefícios para os que se submetem ao sistema por elas ordenado. Por isso a palavra de Deus afirma: Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Romanos 13, 3. Outro ponto
que leva alguns a serem tentados a desobedecer às autoridades são os inúmeros impostos, que por vezes as pessoas julgam indevidos e até mesmo dizem ser uma ferramenta de exploração de todos os contribuintes. Mas Jesus não nos autorizou a julgar, questionar ou mesmo sonegar. Ele disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Lucas 20, 25. Podemos ir mais longe. A palavra de Deus nos exorta a orarmos pelas autoridades, pelas pessoas que têm sobre os seus ombros o dever de manter a ordem, cuidar dos cidadãos, proteger o patrimônio da nação e promover a paz entre os homens. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. 1 Timóteo 2, 1. E devemos orar ainda por uma necessidade maior. A igreja precisa pregar o evangelho e para isso precisa de liberdade religiosa. Devido a isso, a Bíblia nos recomenda: em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. 1 Timóteo 2, 2. Talvez você pergunte: devemos obedecer em tudo às autoridades? E a palavra de Deus responde que devemos respeitar as autoridades humanas em tudo aquilo que nos é exigido, até o ponto em que estas procurem levar-nos à desobediência a Deus. Relembremos alguns destacados exemplos sobre este assunto. Primeiramente, a experiência de Daniel. No seu livro, leremos no capítulo 6, na nova tradução da linguagem de hoje, alguns versículos. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: Ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real, lhe disseram: Não assinaste um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: Esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Daniel 6, 6 a 13. Muitos conhecem o desenrolar desta história. Por escolher obedecer à lei de Deus, acima da lei do rei, Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas o seu Deus o livrou de uma forma maravilhosa e honrou a fidelidade de Daniel. Acompanhemos o final da história no capítulo 6, versos 18 a 27, na mesma nova tradução na linguagem de hoje. O rei voltou para o palácio, mas não comeu nada, nem se divertiu como de costume, e naquela noite não pôde dormir. De manhã, cedinho, ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Ali, com voz muito triste, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus,
a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Daniel respondeu: Que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. O rei, muito alegre, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim ele foi tirado, e viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois havia confiado em Deus. Em seguida, o rei mandou que trouxessem os homens que tinham acusado Daniel. Todos eles, junto com as suas mulheres e os seus filhos, foram jogados na cova. E antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram. Então, o rei Dario escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raças e línguas do mundo. A carta dizia o seguinte: Felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora, pois ele é o Deus vivo, que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído. O seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva, no céu e na terra. Ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando-o das garras dos leões. Daniel 6, 18 a 27. Outro exemplo de que quando está em jogo a obediência às autoridades em oposição aos mandamentos de Deus, encontramos também o exemplo de Mardoqueu, ou Mordecai, como está em algumas traduções. Ele viveu na Pérsia como cativo do rei Assuero. Isso está registrado no livro de Ester. Leiamos alguns versículos também na Bíblia, na nova tradução, na linguagem de hoje. Depois disso, o rei Xerxes colocou um homem chamado Amã no cargo de primeiro-ministro. Amã era filho de Amedata e descendente de Agag. O rei ordenou que todos os funcionários do palácio se curvassem e se ajoelhassem diante de Amã em sinal de respeito. E todos os funcionários começaram a fazer isso, menos Mordecai. Ele não se curvava nem se ajoelhava. Ester 3, 1 a 2. Essa decisão colocou sua vida em risco, mas ele preferiu desconsiderar a exigência de se prostrar em veneração a Amã, reservando esse direito ao nosso Deus, a quem somente cabe a adoração. Aí a mulher dele e todos os amigos deram a seguinte sugestão: mande fazer uma forca de uns 20 metros de altura, e amanhã de manhã peça ao rei que mande enforcar Mordecai. Então você poderá ir feliz com o rei ao banquete. Amã gostou da ideia e mandou construir a forca. Ester 5, 14. Mas Deus não só protegeu o seu servo, como também o honrou grandemente. Sigamos a leitura em Ester, capítulo 7, versículos 9 e 10. E também capítulo 8, versículos 1 e 2, na mesma tradução que usamos anteriormente. Um deles, chamado Arbona, disse: perto da casa de Amã há uma forca de uns 20 metros de altura que ele mandou construir para enforcar Mordecai, o homem que salvou a vida do Senhor. Então enforcaram Amã na forca que ele tinha construído para enforcar Mordecai. E assim a raiva do rei se acalmou. Ester 7, 9 e 10. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Ester a casa e os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mordecai foi apresentado ao rei porque Ester contou que Mordecai era seu parente. Então o rei tirou o seu anel sinete, que ele tinha tomado de Amã, e o deu a Mordecai. E Ester nomeou Mordecai como administrador de todos os bens de Amã. Ester 8, 1 e 2. Os primeiros apóstolos de Jesus também tiveram que enfrentar a mesma dificuldade. Quando foram impedidos de pregar o Evangelho, ainda que sob castigo e ameaça de morte, disseram com a autoridade celeste as palavras registradas por Lucas em Atos capítulo 5, verso 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens.
Atos 5:29. Um dos pontos difíceis que nos deparamos na atualidade é a exigência de vários tipos de juramento, especialmente quando se trata do serviço militar. Se não estamos livres para dizer que nos envolveremos em atos de guerra, em revoltas, derramamento de sangue ou planos políticos, não devemos jurar. Porém, a doutrina bíblica nos proíbe não somente a esses juramentos, mas de todo juramento falso. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Mateus 5, 34 a 37. E somos orientados a dizer a verdade de modo simples. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Tiago 5, 12. Há, porém, um único caso em que devemos prestar juramento, quando se invoca o nome de Deus como testemunha do que se está dizendo é a pura verdade. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. 2 Coríntios 1, 23. Do próprio Salvador foi exigido que jurasse pelo Deus vivo sobre o que dizia de si mesmo, se era verdade ou não. Sua resposta a esta pergunta foi interessante. E Jesus, porém, guardava silêncio. E, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus 26, 63 e 64. Para finalizar a videoaula de hoje, quero lançar mão da conclusão feita pelo apóstolo Pedro na tradução portuguesa da Bíblia. Por causa do Senhor, obedeçam a toda autoridade humana, ao rei, por ser a maior autoridade, aos governadores, escolhidos por ele para castigarem os criminosos e louvarem os que fazem o bem, pois Deus quer que pratiquem o bem, para assim fazerem calar os ignorantes e insensatos. Comportem-se como pessoas livres e não usem a liberdade como uma desculpa para fazerem o mal, mas para servirem a Deus. Respeitem toda a gente. Amem os irmãos na fé, tenham temor a Deus, respeitem o rei. 1 Pedro 2, 13 a 17. A Igreja de Deus não é anárquica. Ela é a favor da ordem, da obediência às autoridades constituídas. Ela só não se sente livre para obedecer às leis humanas quando estas nos obrigam a desobedecer ao nosso Criador. Tenho a certeza de que você adquiriu uma compreensão maior do que cremos quanto à nossa relação para com os deveres cívicos. Por isso esperamos que tenhamos contribuído para que você seja um cristão autêntico, um cidadão exemplar, para que você seja feliz, a igreja não seja mal interpretada e o nome de Jesus seja exaltado. Que Jesus te conserve em paz e te guarde até a nossa próxima videoaula. Amém. Que me enches com o teu poder, a ti suplico, ó Salvador, e dia a dia o teu querer eu execute com fervor, que eu cumpra só o teu querer, sempre disposto
disposto a obedecer, que siga onde me guiar, o teu querer, o teu mandar. Quando me vê em tribulação, a alma opresse, o corpo em dor, refúgio eu vou buscar então, no teu querer, ó Salvador, que eu cumpra só o teu querer, sempre disposto a obedecer, que siga onde me guiar,